Quer comprar camisa social de qualidade? A Charleville é uma camisaria brasileira que tem tecido bom, caimento certo e que vai te acompanhar desde de manhã no trabalho até a noite no jantar, sem parecer que você apareceu o dia inteiro trabalhando. E usando o cupom CASTRIO no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, você tem um desconto exclusivo. Aproveite. No dia da gravação deste podcast, é o Dia das Mulheres. E eu acho que tem um tema muito relevante pra gente se falar, que é esse daqui, ó. Brasil tem o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos de pesquisas. Foram 1.568 mulheres assassinadas e um aumento de 4,7 em relação ao ano anterior, né? Os dados fazem parte do levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nas vésperas do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, data marcada pela reivindicação dos direitos. Conforme o estudo, a série histórica iniciada em 2015, quando teve a tipificação do feminicídio, mostra uma escalada persistente. Naquele ano foram registrados 449, desde março, quando a lei passou a classificar como feminicídios assassinatos motivados por violência doméstica e familiar ou por menosprezo e discriminação à condição da mulher, matou ao menos 13 mil mulheres no Brasil, sob essa tipificação. Os dados são baseados em boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil. O crescimento se deve ao aprimoramento da capacidade de classificar e identificar. Tem isso, né? O percentual de homicídios dolosos de mulheres passou de 9,4% para 40%. Caralho! Ficando um maior reconhecimento nos últimos anos e tal. E aqui dados, e aqui a matéria oficial. Pequenas cidades têm maiores taxas, né? Onde é que tá sendo isso? 49%, 60% das vítimas foram mortas pelo parceiro, 21% pelo ex-companheiros e os familiares respondem a 10%. E aí, qual que é a treta do feminicídio que a gente precisa falar a respeito aqui, tá? Primeiro de tudo, o feminicídio, ele é uma coisa que entra numa questão muito polêmica da galera, mas ele é um crime motivado pelo fato da mulher ser mulher. Então, normalmente, ele é uma tipificação de crime de quando quem mata é alguém que matou ela porque ou teve um relacionamento, ou é da família, ou queria ficar com ela. Então, a gente tá falando de um crime específico. E existe uma falsa associação que a galera faz. Não uma falsa associação, é uma associação que eu acho que é justa, merecida, tá? Aliás, acho pouco. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado, que é o seguinte. A galera, sempre que vai ter um problema, vai falar de feminicídio, a galera coloca e fala assim, precisamos proibir os red pills no Brasil. E o discurso masculinista no Brasil. E eu acho que essa é uma associação muito perigosa assim de ser feita, porque apesar de sim, esse discurso jogar muitos caras para um lugar extremo, fóruns, você pega os tiozão doidinho gravando vídeo na garagem, velhão achando que é o velho que acha ser o poderoso chefão, que odeia a mulher gravando vídeo, é muito perigoso? É muito perigoso. Porém, uma parada que a gente precisa tomar cuidado é que muita gente está morrendo no Brasil pra cacete. E muito cara que mata a mulher, às vezes ele sequer passou por esse conteúdo, né? Ele não é um cara que ele é red pill. Ele só é um assassino mesmo. E eu acho que é aí que a gente precisa tomar cuidado, porque o Brasil é um país da impunidade. É um país da impunidade. E acho que isso que faz muita vítima mulher. Então acho que assim, se for criminalizar o red pill, que pena, foda-se eles. Mas assim, eu acho que a gente precisa tomar cuidado que pra gente salvar a mulher, a gente precisa entender como o crime avança no Brasil. E como é muito ruim, sabe? A gente olhar como tá a questão de violência, assassinato, quantas mortes são solucionadas no Brasil hoje, os números da polícia, como eles investigam. Então assim, hoje a gente tem um problema muito grande, por exemplo, em São Paulo, que a gente tem um contingente baixo de policiais, né? A gente tem falta policial civil, falta policial militar em São Paulo. Precisa contratar mais, precisa investigar mais, precisa qualificar a polícia científica. E pior ainda, que eu acho que é o grande problema que acontece, e que isso daqui é bizarro, é como a lei não é cumprida no Brasil. E aqui é bizarro, assim, porque aqui vai além desse discurso de red pill ou não, mas é uma discussão, por exemplo, quantos % das medidas cautelares são seguidas no Brasil? Então, por exemplo, a mina consegue uma medida... Tem um caso aqui que partiu meu coração, gente, partiu meu coração e assim, é bizarro. Olha que bizarro essa situação. A mulher
foi abusada pelo marido dela. Ela foi pra polícia da parte do marido. O marido foi pra casa dela e matou o filho dela. E aqui, ó, achei o dado exatamente que eu falaria. Tem vários crimes que a gente viu recentemente de que o cara tinha uma medida protetiva contra ele e ele foi lá e matou a mulher. Ponto. Sacou? Matou a mulher. O cara tinha medida protetiva, mas ninguém fez nada. Não foi monitorado, não foi perseguido, não foi nada. Acho que aquela mina que morreu no prédio foi assim. Olha esse caso aqui, que bizarro. Uma medida protetiva é concedida a cada 4 minutos em São Paulo. Apenas 189 agressores são monitorados. Então, tipo assim, você tem um pedaço de papel na mão, que é uma medida protetiva, né? Que é prevista pela Lei Maria da Penha, né? Aqui, ó, determinações podem incluir restrição ao porte de armas, proibição de aproximação da mulher, dos filhos, da testemunhas, participação em programas de educação, até encaminhamento. Beleza. Só que aí, mano, pra isso daqui funcionar, precisa ter fiscalização. E aí é o comentário. E aí o cara vai preso, condenado a 10 anos, cumpre pena, cumpre 3 e tá solto. E aí, progressão de crime. Gente, quer ver? Aqui, ó. Cara, é bizarro. É assim, sabe, eu botei no Google e é tanta coisa igual que você encontra mais de uma informação sobre a mesma coisa. Mas vamos lá. Aqui, ó. Uma mulher que foi morta, um latrocínio. O cara já tinha sido preso, foi colocado na rua, né? E falei, matou de novo. Sabe, em pouco tempo. O cara já tinha passagem por abuso e latrocínio. O cara foi colocado na rua, né? E matou de novo. Pum, foi lá, pum, matou. Como é que, tipo, a gente não vai criticar isso? Sabe? Como é que a gente não vai criticar isso daí, ó? Aqui, ó. Homem que matou mulher, mãe e filha no MT tinha passagem por crime sexual. Um homem que cometeu 2 estupros e mesmo assim estava solto foi preso no Distrito Federal pelo assassinato da enteada. A suspeita de que ela também tenha sido abusada pelo criminoso. Marlon Carvalhedo da Rocha, de 28 anos, passou hoje por uma audiência de custódia e vai permanecer preso. Ele confessou ter matado a enteada de 14 anos e negou o estupro. O crime aconteceu na madrugada do domingo. Primeiro de tudo, né? Por que tá solto, pô? Sabe? Por que tá solto? Então, assim, a medida protetiva, ela não protege a vítima. Sacou? E o juiz soltou o bonitão. Ah, vai lá, bonzinho e tal. Então, assim, a gente precisa tomar um cuidado. Porque, de novo, né? Olha só. E aí, por isso eu falo que existe uma confusão, principalmente na internet, tipo assim, tem que proibir o discurso Red Pill. Pô, gente, pra mim, proibir agora. Se eu tivesse que assinar agora pra proibir o discurso Red Pill, mano, ó, tchau, né? Mas assim, a gente não pode parar pra olhar e não entender que o Brasil é um país onde a justiça é uma bagunça. Onde lei pega ou não pega. Onde você comete um crime e você é solto rápido. Você tem progressão de pena. É solto por abre aspas, bom comportamento. Onde o cara que comete crime desse tipo não tem uma tornozeleira, não tem um aviso, não tem nada. Onde é difícil achar o cara que cometeu o crime, o cara comete o crime, some. E aí você faz o quê? E existe a questão também, e não podemos negar, da educação. Porque o corpo da mulher é visto por muito cara como mercadoria de troca. Ah, eu vi, eu quero, eu pego, eu posso e não tô nem aí. E ninguém vai me pegar. É um país tão impune que o cara pode matar, né? E assim, a gente tá falando de feminicídio, quando a gente começar a olhar, por exemplo, pra homicídio, eu fiz um vídeo recentemente, gravei um vídeo, né? Vai ao ar. Falando sobre como morrem homens no Brasil. Os homens são, maioria, em vítimas de mortes violentas no Brasil. O homem é massacrado no Brasil por assassinato, por violência, por crime, por esse tipo de parada. E segue o jogo, né? A gente tem mortes aqui que acho que no Irã não deve estar morrendo tanta gente quanto tá morrendo aqui no Brasil. Todo dia. Porque, de novo, é a impunidade que acontece a parada aqui. Então, assim, quando a gente vai falar de feminicídio, a gente precisa tomar um cuidado muito grande pra gente não achar que é só uma questão de discurso, uma parada que tem toda... Não. Gente, teve um influenciador que ele tava relativizando a letra daquela taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. O cara, ele relativizando, falando, não, isso é uma coisa da cultura, da rua, do não sei o que no Brasil.
uma música falando sobre abusar a mulher. E tido como bonito, entendeu? Então, assim, é uma parada que a gente precisa tomar cuidado com isso, assim, com um monte de comportamento, um monte de coisa que rola. E, assim, essa coisa do corpo da mulher, ele é muito real. A galera, eles simplesmente não... Aí fica esse discurso de progressão de pena. Mas deveria valer pra crimes menores. Mano, porra. Não faz sentido você soltar rápido um maluco que cometeu um crime desse contra uma mulher, pô. Não faz sentido, mano. Não faz sentido o cara cometer um crime desse na rua de novo, pô. Não faz sentido, mano. E assim, a gente precisa tomar cuidado de novo, não comemorar a medida que no fim, mano, não protege as pessoas, entendeu? Não protege as pessoas. Tem coisa que a gente precisa tomar cuidado mesmo, assim, porque é foda, sabe? Tem lugar que a polícia não chega, pô. Tem lugar que a polícia não chega. E a mulher com uma medida protetiva, mano, não adianta de nada. Não adianta de nada. Eu já tive casos de violência doméstica na minha família muito próxima, que eu já contei algumas vezes, de ligar pra polícia. E a polícia não vem. É você por você mesmo, meu irmão. Vai torcer pra polícia vir, a polícia não vem. Eu vi um vídeo de uma mulher numa casa, um cara tentando invadir a casa da mulher. A mulher ligou pra polícia 3 vezes pra avisar de que estavam tentando invadir a casa dela. A polícia não fez nada. Até que o cara quebrou e entrou na casa dela. A sorte é que ela tava fervendo água, jogou água quente no maluco. Ponto. Sacou? Porque é você por você mesmo e esse cara vai atrás dela depois. E aí, gente, vou falar de novo. Olha o salário do nosso judiciário. A gente tem um dos judiciários mais bem pagos do mundo. Juízes bem pagos que soltam os bandidos na rua. Então, assim, é um bagulho que é pra gente tomar cuidado, porque, assim, nenhuma solução fácil vai proteger a vulnerabilidade que a gente tem. Porque, de novo, o papel na mão não protege. O que protege mano, às vezes é um policial com uma quadrada entre o cara e a vítima. O que protege é 3 tiros no peito. Aqui, eu ouço o vizinho aqui do prédio espancando a esposa, liguei um 3-4 e nada. Separei um cano de metal, vou bater. É isso. Joga uma pedra na viatura de um banco, na vidraça de um banco. Umas 1000 viaturas brotam. É óbvio, né? É óbvio. Então, assim, precisa tomar cuidado porque a gente às vezes tá sujeito. Assim, se tem uma pessoa que é vítima de violência doméstica na sua família, proteja ela. Tire de perto do agressor. Não espere o melhor. Não ache que a coisa boa vai acontecer. Não vai. A chance de acontecer uma tragédia é gigantesca. Gigantesca. Tá? Gigantesca. Suma com essa mulher de onde ela tá. Minha filha, minha prima, minha tia tá apanhando o marido. Tire a mulher daquela casa. O meliante apareceu, óleo quente, com pimenta nas costas dele. Pedaço de ferro na cara. Não fique esperando o melhor. Você, mulher, toma muito, cara, assim, não preciso nem falar, assim, tem que tomar muito cuidado, tem muito psicopata. Às vezes a menina nem fez nada, o cara pediu a menina namoro, a menina não aceitou, o cara deu não sei quantas facadas na garota. Olha que surreal, sabe? Uma mulher não é uma propriedade sua, você não tem direito sobre o corpo de nenhuma mulher. Você não tem direito sobre o corpo de nenhuma mulher. Se a mulher não quis, tá tudo bem, né? E aqui, ó, pô, falar um bagulho pra mulher é muito real, tá? Muito real. É aí, pô, ai, o masculinista vai te cancelar. É problema deles, tá? Mulher, ó, pra você prestar atenção. Melhor Matsunaga do que Samúdio, tá? Melhor ser Elise Matsunaga do que ser Elisa Samúdio. Não espere, tá? O pior. Não espere o pior. Não dê chance para se tornar vítima, tá? Então, assim, se proteja. Se proteja. Tem muito cara sujo, muito cara escroto. Você tá num contexto de vulnerabilidade.
cara vai aproveitar o contexto de vulnerabilidade e ele vai atrás de você. Então, assim, tome muito cuidado. E assim, não é buscar só lei performática, tá? A gente precisa achar a lei que seja cumprida e polícia que proteja as pessoas e que leve a sério as paradas, tá? Essa que é a parada. E esse país é violento com todo mundo, tá? Com todo mundo. Tá foda. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingo às 9 horas da noite. No canal Edson Castro Oficial. Curte, compartilha, se inscreve, é nóis. Valeu.